Uma chácara, local de aparente tranquilidade. Foi nesse terreno que um idoso foi morto. Resta saber quem teria o interesse em executar este senhor de 68 anos e de uma forma tão brutal. A vítima foi assassinada e enterrada em uma cova rasa no próprio sítio. A gente não tem nenhuma desconfiança, não. Eu achei muita maldade do que fizeram, entendeu? Um crime cercado de mistério. Para a polícia, qualquer pessoa que conhece este senhor de 68 anos pode ser considerada suspeita. Estamos analisando todas as possibilidades dentro do espectro do crime, né? Porque efetivamente foi um crime muito estranho. Um testamento e uma herança em jogo. Crime patrimonial? Desavença? O que estaria por trás de uma morte tão violenta? O que de fato aconteceu no sítio de Benedito Aparecido de Castro? E por que a família está com tanto medo de falar? A arma do crime ainda não foi identificada, mas, de acordo com o delegado, o idoso foi atingido na cabeça por um objeto que pode ser uma barra de ferro ou até uma ferramenta que a vítima possuía na propriedade. Aparentemente 3 golpes com um instrumento contundente, pode ser uma enxada, pode ser alguma barra de ferro ou alguma coisa nesse sentido que causou um afundamento de crânio da vítima e levou à morte. Quem enterrou o corpo do idoso em uma cova rasa tinha a intenção dele ser encontrado? Ao menos parece não ter feito muito esforço de ocultar esse cadáver, uma vez que a enxada usada na escavação foi deixada muito perto da cova, em um local que fica dentro desta propriedade rural que pertencia à vítima. Resta saber quem teria o interesse em executar este senhor de 68 anos e de uma forma tão brutal. Mas a enxada usada para escavar estava ali perto. Ela estava relativamente perto do local. Não era uma proximidade muito grande, mas estava assim, dentro do sítio, um pouco mais acima, ali perto da casa. E além disso, nós apreendemos uma foice também. Foi localizado um carrinho onde supostamente o corpo pode ter sido transportado, que haviam elementos que indicavam a presença de sangue nesse carrinho. Quem achou o corpo em uma cova rasa foi o enteado. O casal estaria separado há alguns anos. Segundo a família, seu Benedito possuía apenas uma união estável no papel com a ex-mulher. E levaram alguma coisa da chácara, algum pertence dele, né? Podiam ter invadido o local para roubar alguma coisa, como é muito comum acontecer. Você sabe se levaram algo de valor dele? Os documentos, né? E o celular, só que não estava na casa. Mas tinha uma moto, tinha vários pertences dentro da casa e não levaram nada. A terra mexida no terreno perto da casa teria chamado a atenção de parentes que procuravam pelo idoso, até então desaparecido. Após encontrar o corpo, o enteado da vítima chamou a polícia. O aposentado perdeu a mãe recentemente e, como ele não tinha filhos, alguns parentes estariam na linha sucessória de uma herança valiosa, que inclui terrenos e casas. Um testamento também foi deixado. A polícia faz mistério quanto ao envolvimento de algum familiar neste assassinato seguido de ocultação do cadáver. Não descartamos que possa haver uma terceira pessoa envolvida ou que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa. Uma pessoa que pode ser conhecida da vítima, uma vez que ele tinha 7 cachorros raivosos. Não descartamos a possibilidade de que a pessoa que tenha cometido o crime frequentasse a residência, de alguma forma tivesse algum conhecimento que levasse a saber que os animais não o atacariam. Seu Castro, como era conhecido aqui na região de Santa Isabel, levava uma vida pacata no sítio. Cuidava de 7 cachorros e criava cabras. Não fazia mal para ninguém. Pelo contrário, quem o conhecia o admirava pela generosidade que tinha ao ajudar amigos que passavam por algum tipo de necessidade. Emprestava dinheiro sem a garantia de receber de volta.
Era, acima de tudo, um homem pacífico e muito reservado sobre a vida pessoal. Mas se fosse, um crime patrimonial, que tipo de patrimônio estaria em jogo no caso dele? A família só sabe que ele vendeu um terreno, né? E aí ele estava com dinheiro, mas a gente desconfia que seja isso. Dinheiro na conta ou dinheiro vivo? Então, isso a gente não sabe. Seu Castro vivia sozinho no sítio, que fica na região metropolitana de São Paulo. Era um senhor bastante conhecido e querido na cidade. A gente não esperava isso porque ele viveu muitos anos nessa chácara, né? Nunca aconteceu nenhuma tragédia nesse ambiente onde ele vivia. Então, pra gente foi um baque, porque a gente não desconfia de ninguém. Grace Abdukelly está do lado do delegado que está com investigação avançada e em breve vai pôr um ponto final nesse mistério, né, Grace? Boa noite aos dois. Oi, Bate, boa noite a todos. A gente está aqui em Santa Isabel, no interior de São Paulo, aqui com o doutor Herbie, que está cuidando desse caso, fazendo a investigação. E o que chama muita atenção, Bate, é a proximidade de 2 mortes na família. Quando a mãe do seu Castro morreu, 15 dias antes, mais ou menos, segundo a investigação, antes da morte aí do seu Castro. Então, leva-se a crer que pode ser um crime familiar por conta dessa sucessão aí, dessa herança. A Polícia Civil acredita, doutor, que possa ter outras linhas de investigação ou trabalha apenas nessa? Na verdade, nós não descartamos nenhuma hipótese ainda, porque a forma com que o crime foi realizado destoa de qualquer outro latrocínio comum, entendeu? E, diante dessa circunstância, nós acreditamos que possa haver um crime de natureza de rixa com algum vizinho, pode ser algum problema financeiro, pode ser alguma coisa envolvendo a própria herança, mas as investigações estão bastante avançadas. É uma família aparentemente humilde, que trabalha na roça, ali na área rural. Porém, Bate, o que chama a atenção é que o seu Castro, ele chegou a vender um terreno, uma propriedade, ainda esse ano. Não se sabe exatamente em que mês, tudo isso está sendo levantado, mas parece que ele teria vendido esse lote, que deve ser um lote grande, por R$750 mil. Então, ele teria recebido aí já quase a metade, mais da metade, na verdade, 400 Sim. mil, né, doutor? Teria dado uma parte para uma pessoa da família. Então, não se sabe se outras pessoas ali ao redor queriam também ter acesso a esse dinheiro, ou até mesmo, quando a mãe dele faleceu, ele, como herdeiro ali da mãe, a casa que ele mora, onde ele foi encontrado morto, também poderia estar nessa disputa. É isso, doutor? Como eu disse anteriormente, a gente não delimitou uma linha de investigação a ponto de descartar qualquer outra, né? Existe a possibilidade de se tratar de um crime de natureza sucessória, não descartamos, porque realmente ele tinha vendido um patrimônio e tinha dinheiro supostamente em conta, né? E pode ter havido a intenção de alguém de ceifar a vida dele para, de algum modo, alterar a normalidade da sucessão. Sim. Mas existem outros investigados, né? Nos foram apontados algumas pessoas que pudessem ter tido alguma desavença com ele antes do crime, né? E também algumas pessoas que moravam ali próximo a ele, ali numa casa alugada, que também teriam deixado o local dias antes. Então, isso também a gente vai apurar
profundamente, a gente não descarta nada ainda. Todo mundo ao redor, então, do seu Castro está sendo investigado, porque o seu Castro, ele não era cheio de posse, mas ele vivia tranquilamente bem, né? Ele tinha esse dinheiro que ele tinha levantado, então acredita-se que ele tinha em mãos ali cerca de 200 mil, né, doutor? Porque ele teria dado 200 mil para alguém da família, recebeu 400, ali teriam pelo menos 200. Ele até fazia empréstimo para pessoas conhecidas, mas, segundo a família, ele era uma pessoa tão boa, com medo de sofrer algum tipo de ameaça, de violência, que ele sequer cobrava, ele chegava a perdoar as dívidas. Então, não se sabe se ele pode ter uma desavença, ou até mesmo alguém por ciúme, inveja, né, doutor? Por intenção, ou sabendo que ele vendeu esse terreno por R$750 mil, um terreno aqui na região, quer dizer que é um terreno bastante grande, né? Valioso. Então, se alguém queria esse dinheiro que ele tinha em conta, mas parece que ele tinha também um testamento. Esse testamento ainda não foi encontrado, doutor. A gente recebeu informações de que existia esse testamento, mas assim, nada que concretamente tenha chegado aos autos, né? Não se sabe se existia também dinheiro em espécie na casa, ao que tudo indica, não. Aparentemente, ele recebia as parcelas e efetivamente depositava os valores, o que destou um pouco da natureza de latrocínio. Também a forma com que ele foi enterrado também não indica uma característica de latrocínio, porque geralmente o latrocida não se preocupa tanto em esconder o corpo, né? Então, esconderam o corpo e enterraram ali no mesmo espaço, a família encontrou, a polícia está investigando e é isso. Bate, continua investigando também se tem alguma coisa na morte, envolvendo a morte da mãe do seu Castro, 15 dias antes. Parabéns, delegado, pelo trabalho brilhante aí, incansável. Obrigado, Grace.